Nós gostaríamos de abrir aí para algumas perguntas, caso alguém queira fazer. Os professores se dispõem aqui. Professor Pedro. Eu chamo de professor, já no outro evento chamei o professor Emiliano de professor, porque sentar com eles 5 minutos dá uma aula de umas 3 horas para os alunos, viu? Em relação a transportes, todo o conhecimento que está aí. Vamos lá. Obrigado. Imagina. É só um comentário, né, para exemplificar uma das menções do professor Paulo lá sobre o valor monetário invisível do trabalho associativo, né? Então, a gente está vendo este valor monetário aqui, neste evento. Eu citei as dificuldades na abertura. Nós partimos, do ano passado para esse ano, de uma redução no orçamento da produção do evento de 50%. E como é que a gente conseguiu esse milagre? Esse milagre é a monetização do trabalho associativo que o senhor acabou de citar. Foram inúmeras permutas que fizemos, desde sacolinha até serviço de gravação. Esta instalação magnífica aqui também, que é uma parceria com a Unip, tudo isso tem um valor monetário de que significou metade do orçamento do evento. É só um exemplo, só isso. Obrigado, professor. Queria fazer um comentário, Pedro, que enquanto as corporações foram o tipo de organização emblemático da sociedade industrial, as associações profissionais são a organização emblemática da sociedade do conhecimento. Muitas associações não percebem que o seu principal propósito é exatamente criar, disseminar e reter conhecimento. E também é um excelente âmbito para a atuação de voluntários, ou atuação fora do horário do expediente, ou teletrabalho, o que quer que seja, né? Então, o modo como vocês operam, a MESP, é um exemplo desse novo padrão de organização típico da sociedade do conhecimento. Bom dia. Meu nome é Tácito, eu sou, enfim, professor da Unip também, no curso de arquitetura à noite, e trabalho na prefeitura, né, como urbanista da São Paulo Transporte. A minha questão justamente com relação ao ensinar a pensar, que vocês comentaram, né? Porque eu tenho visto que essa aceleração do próprio conhecimento, na verdade, é o resultado da própria aceleração do processo produtivo, né, na sociedade. E a gente tem experienciado uma dificuldade cada vez maior de conseguir produzir a esse aluno que saiba pensar, né? Porque temos recebido cada vez mais alunos, digamos, que são muito tecnológicos, mas tem uma dificuldade enorme com matemática, enfim, com coisas que são básicas, fundamentais, né? Então, que você pudesse comentar um pouco mais sobre justamente essa dificuldade, né, de enfrentar esse dilema de você poder fornecer a esse aluno uma educação que seja adequada ao que se pretende para esse mercado, né? Então, vou dar um exemplo. A gente, por exemplo, trabalha com software de georreferenciamento. E o que a gente fazia há 3 anos, 4 anos atrás, já não serve mais, né? E existe uma dificuldade realmente de conseguir manter esse conteúdo sempre atualizado, né? Bom, você, como eu e como todos os professores aqui, a gente vive uma situação bastante complicada no ambiente da sala de aula, porque o nível de leitura vem caindo assustadoramente e também o registro, né? Os alunos não levam mais caderno de anotações, e o caderno era um meio da pessoa colocar a sua interpretação sobre aquilo que estava ouvindo enquanto o professor está dando a aula, né? Nós perdemos esse hábito. As pessoas estão lendo cada vez menos, inclusive a literatura técnica. O mercado editorial brasileiro é ridiculamente pequeno comparado com qualquer economia equivalente à brasileira, o que mostra que a gente não tem mais os instrumentos que a nossa geração, por exemplo, teve para aprender a pensar. Para completar, antigamente, quando eu era muito jovem, as pessoas, quando faziam muita reflexão e crítica. E hoje, nesse mundo em que a gente vive a ansiedade da informação, as pessoas não querem mais fazer reflexão e nem crítica. E é exatamente a reflexão e crítica que vão aprofundar o processo de pensamento, em qualquer setor, né? Não estou particularizando para a engenharia.
Então, nós vivemos, de fato, uma dificuldade muito grande e teremos que nos livrar um pouco do conteúdo formal de informação para voltar a esta questão essencial, que é desenvolver o jeito de pensar do aluno, né? E eu, no mundo profissional, atuando como consultor, eu fico impressionado como as pessoas não têm mais essa capacidade, por exemplo, de interpretar o resultado de uma pesquisa estatística, entender probabilidade para fazer uma análise de risco e assim por diante. Tudo isso como consequência dessa dificuldade de pensar. Então, hoje, nosso problema não é mais o acesso à informação, nosso problema é como a gente está processando esse volume excessivo de informação ao qual a gente tem acesso. Com relação a esse desenvolver do pensar, eu acho que a gente tem que trabalhar, hoje a gente trabalha muito mais com o método provocativo do processo, é provocar o aluno a pensar, é colocar o problema para ele tentar resolver, do que efetivamente tentar ensinar alguma técnica para ele fazer isso. Eu acho que a maneira mais fácil de você de fazer isso é provocando, né? É trabalhando com ferramentas de projetos e algo generalistas. Eu concordo com você que ferramentas de SIG, de georreferenciamento, a informação de hoje já não serve mais amanhã. Mas se a gente conseguir desenvolver nesse aluno, provocar ele a pensar de uma maneira em que ele consiga ver aquilo de uma maneira triangular, eu acho que se torna um pouco mais fácil de trabalhar essa ferramenta. Mais alguém? Eu. Bom dia, meu nome é Jéssica. Eu sou técnica mecânica, finalista do curso de Engenharia Mecânica e sou integrante do Núcleo Jovem Engenheiro do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. E eu gostaria de fazer um comentário sobre a questão do tecnólogo. O tecnólogo ele é muito importante. Eu, como tecnóloga, acho que é uma formação de muita importância para a sociedade. Só que nós não podemos igualar a profissão do tecnólogo com a do engenheiro. O engenheiro ele é preparado na universidade para ser um gestor e ele tem uma capacidade de criação muito maior do que o tecnólogo. Isso eu tenho vivenciado no curso de engenharia. Então, é só um comentário que eu gostaria de fazer. Professor. Desculpa, seu nome? Jéssica. É assim, o que você tem que entender é que um curso de tecnologia, a gente não compara o engenheiro com o tecnólogo. O tecnólogo ele tem diversos segmentos do ensino superior. Tá? Dentro da faculdade de engenharia, você tem uma formação generalista, que envolve a parte de gestão, a parte de soldagem, a parte de projeto, a parte de mecânica. O tecnólogo, eu pego o curso de engenharia mecânica e eu abro ele, eu coloco um curso de tecnologia em soldagem. Eu posso garantir que esse profissional, ele entende de soldagem e coloca você no bolso quando você fala de soldagem. Eu pego o profissional que vai trabalhar com a parte de projeto mecânico, que existe o curso de projeto mecânico, se ele for falar de projeto com você, ele vai deixar você muito abaixo da capacidade que ele tem. Por quê? O engenheiro, ele termina a graduação generalista, que ele consegue ver um pouquinho de cada coisa, e, claro, e vai especializar em alguma área. E eu posso falar isso por mim, porque eu sou engenheiro eletricista. Quando eu saí da faculdade de engenharia, eu fui trabalhar com sinalização ferroviária. Dentro da faculdade de engenharia, eu tive uma série de ferramentas que me levavam ao transporte ferroviário. Então, toda a parte de sistemas, dentro da engenharia elétrica, eu vi que existia. Mas como que eu usava isso na ferrovia, eu não aprendi. Um curso de tecnologia na área ferroviária, o cara sai pronto para trabalhar na ferrovia. Essa que é a diferença. Então, o tecnólogo não está para competir com o engenheiro. Nós precisamos de engenheiros e nós precisamos de tecnólogos. Então, não entenda dessa forma. Não é uma competição, e sim um profissional que veio para agregar, tá, e fazer a formação rápida para desenvolvimento de um país, que foi o que aconteceu na Alemanha, na Coreia, no Japão e em diversos países. Então, se a gente quer chegar ao nível de um país desse, a gente precisa respeitar todos os profissionais. Tá? Existe um problema que você provavelmente está vivenciando agora, é que o mercado de trabalho ele é muito seletivo e ele é muito conservador, né? Então, todas as novas carreiras e os novos estímulos
demoram a ser acolhidos pelo mercado de trabalho. Por isso, eu vejo a defesa do Edgar, né, de tentar mostrar que o tecnólogo de nível superior ele pode ser um profissional extraordinário para as organizações do setor metroferroviário, embora, muitas vezes, o diploma dele não seja tão valorizado. Este mesmo problema acontece em várias outras profissões. Por exemplo, eu tenho várias filhas de amigos que foram estudar relações internacionais, uma carreira nova, né? E o que está acontecendo é exatamente a mesma coisa. O mercado não reconhece o que é um profissional de RI e prefere contratar alguém formado em economia e administração. E, por tudo isso, eu queria dizer para você especificamente, Jéssica, não leve tão em conta o valor do seu diploma. Pense no seu valor enquanto profissional. Pela trajetória que você percorrer, é ela que vai ditar qual é o tamanho do céu que você alcança. E o problema é que este diploma ele vai só te permitir o ingresso no mercado de trabalho. Daí para diante é com você. Bom, pessoal, pois não. Anselmo Cardoso, de Aracaju, Sergipe, Simuga. Bem, nessa área, eu também falo de cátedra, que eu sou pedagogo, e venho da época do elementar mesmo, da régua de cálculo, que depois a tecnologia veio a máquina de calcular, depois eu fazia perspectiva na área de engenharia, acendendo vela, para dar perspectiva para desenvolver o projeto para ganhar nota. Hoje tem o iCard que nos faz isso. Então, tudo foi facilitado. Eu também participei do projeto Rondon naquela época, em 77 e tal. Então, era curso de extensão. O palestrante ali também falou na nossa grade, que antigamente tinha essa condição, e hoje a estudante ali falou realmente o que eram os cursos de curta duração, naquela época. Licenciatura curta, licenciatura plena, e na área de engenharia não tinha. Isso já foi um grande avanço, porque as especializações que eram naquela área para a gente, e até extensão, virou o curso técnico, apesar de que hoje ainda continua a especialização. Mas a extensão, praticamente, foi que virou o curso técnico, que foi de muita validade para o trabalho mais específico, das graduações, que ela era vista macro, mas não tinha a coisa mais específica, como os cursos de lama, da Petrobras, os cursos de vários tecnólogos que usam segurança do trabalho, que é muito importante. Então, isso foi muito importante na nossa grade, mas ainda tem muita coisa que deixa a desejar. Era só esse esclarecimento e queria apreciação dessa seleta mesa aí, por favor. Perfeito. Bom, professor, aqui a gente precisa terminar. Professor, agradeço a colaboração de todos. Uma coisa importante que foi dita é que a gente vem recebendo, tem tido dificuldade, porque estamos recebendo novos jovens, jovens diferentes dos antigos jovens, Mas as universidades, e eu falo pela Unip, ela tem essa capacidade de perceber isso, ela tem a obrigação de incluir esses jovens e permitir a eles alcançar o nível que eles desejaram quando nos procuraram. Isso acontece na graduação, isso acontece no lato sensu, as especializações, tá certo? Então, obviamente que em muitos momentos nós somos obrigados, e não obrigados mesmo, nós somos obrigados, porque somos professores, somos educadores, em trazer esse jovem para o nível que queremos, compreender as novas visões que eles estão trazendo e aprender com eles para poder ensinar a eles, tá bem? Muito bom, professores, eu
Acho que nós temos que encerrar aqui antes que o professor André jogue a gente aqui pela janela. Não. Tá bem? Pessoal, Não, muito não. obrigado. Professor, A muito janela obrigado. do trem ela é hermeticamente fechada hoje, Eletricamente. professor. Então, tá Não bom. dá Muito pra jogar. obrigado. Muito obrigado, pessoal. Agradeço, viu? Obrigado.